Então a enciclopédia britânica, ela trata do nome de... Eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de uma enciclopédia. Ela trata do nome de Jesus 20.000 vezes. Nenhuma pessoa tem 20.000 referências numa só enciclopédia do que Jesus. E a enciclopédia, ela fala da morte e da ressurreição e da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo é mencionado mais de 180 vezes por historiadores do mundo inteiro. E 90% desses historiadores são ateus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eles são ateus, não acreditam. Mas eles tiveram que engolir seco. Engolir o orgulho que eles, todos eles, que foram provar que Cristo não existia, todos eles engoliram seco. Porque eles mesmos comprovaram que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, existiu. Amém. Aleluia. Aleluia. Will Durant, ele não é crente. Will Durant, ele escreveu 25 volumes de uma coleção de história, que agora foi resumida para 18. Will Durant, um dos maiores historiadores que esse mundo já teve. Ele fez uma coleção de história chamada História da Civilização. Ele também conta a história desde Adão e Eva até mais ou menos o fim da Segunda Guerra Mundial. O Will Durant, ele ganhou todos os prêmios que uma obra literária poderia ganhar também. Inclusive o prêmio Pulitzer, que é um dos maiores, é o Nobel da literatura. O Will Durant, ele escreveu uma coleção de 32 volumes, sendo que um volume ele dedicou para falar somente de Jesus Cristo. E ele não é cristão. Glória a Deus. Aleluia. Você não crê num Deus morto. Você crê num Deus que ressuscitou. Você crê num Deus que venceu a morte. Ele venceu a maldição de Satanás sobre as nossas vidas. Porque quando o homem comeu lá do fruto do bem e do mal, o homem começou a morrer. E aquela maldição de Adão chegou até nós. Mas essa maldição foi quebrada. Porque Jesus Cristo quebrou aquela maldição na cruz, dando a você e a mim a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Will Durant não é crente. Ele disse em uma entrevista que ele conseguiu juntar 10.000 páginas sem usar a Bíblia para descrever a pessoa de Jesus. Meu Deus. Will Durant disse que não existe ninguém mais real do que Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O grande historiador ateu, tudo falando de ateu, H.G. Wells disse que Jesus Cristo de Nazaré, ele existiu. Ele não pode ser nem inventado e nem negado. Esse homem de Nazaré, ele existiu. Amém. Pelas pesquisas arqueológicas e históricas. O doutor John Dominic, ateu, e ele disse que Jesus Cristo morreu, foi crucificado e ressuscitou. E depois ele escreve: tão certo quanto qualquer outro evento histórico da humanidade, ele existiu. Vocês entenderam? Você pode colocar teu joelho no chão e orar. E Jesus vai vir e vai responder a sua oração. Amém. Glória a Deus. Porque ele está vivo. Aleluia. Aleluia. Você não crê num Deus de pau ou de pedra. De pedra muito menos, né? Porque o poder dele removeu a pedra. De pau, porque o pau, ele com o tempo, ele se desfaz, o cupim. Consegue consumir. Mas ele venceu a pedra e venceu a madeira. Glória a Deus. Porque o poder da ressurreição hoje está em cada vida aqui Amém. que crê em Jesus Cristo. Amém. Dr. Gary Haberman, historiador ateu, ele estudou o Novo Testamento para provar que Cristo não existiu.
conseguiu 40 fontes antigas, usando arqueologia, usando história. E depois ele enumerou 150 fatos históricos relacionados à vida de Jesus. E ele falou no final da obra: Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Isso não pode ser negado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aleluias. Você crê num Deus vivo, querido. Amém, meu Deus. Ele é real, irmãos. Amém, meu Deus. Luta você vai passar, que nós passamos lutas. Mas nós temos aonde colocar os nossos pés. Amém. Nessa rocha. Nós podemos construir a nossa casa na rocha que é Cristo. Ele é a nossa pedra, é a nossa rocha, é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Você crê, se você quiser crer, crê em Jesus. Amém. Porque Ele é o único verdadeiro Deus. Ele é o único de todo o universo que pode te salvar, te curar, te transformar, te mudar. Ele pode fazer o que ninguém outro pode fazer, mas Jesus Cristo pode fazer. Amém. O que você acha que é impossível, para Deus é possível. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dr. Peter Stone, da Universidade de Wisconsin, ele estudou as profecias, ateu, matemático. Dr. Peter Stone, ele começou a estudar sobre probabilidades. Ele é um dos maiores homens de probabilidade do mundo. Ele pegou as 330 ou 317 profecias de Jesus. Ele começou a estudar. E ele, no final, fazendo doutorado na Universidade de Wisconsin, ele disse que Jesus, o Nazareno, ele conseguiu cumprir com 317 profecias com 100% de exatidão. Desde o seu nascimento profetizado lá em Gênesis, vindo de Gênesis, paramos em Isaías, quando Isaías fala que a virgem irá ter um filho, que todos os reinados estarão sobre os seus ombros, todo o poder estaria sobre os ombros de Jesus, dizendo que esse seria o poder dos poderosos, esse seria o rei dos reis e senhor dos senhores. E esse matemático disse que todas as profecias foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Aleluia. Mas nós podemos refutar aquele vídeo que esse menino falou comigo, do Zygaster, falando que Jesus era um mito. A cada 15 anos, 20 anos, começa a surgir pessoas dizendo que Cristo não existe. E o bom disso é que quanto mais o pessoal prova que Cristo não existiu, aí ele usa um argumento dizendo que Cristo não existiu. Aí aparecem 200 argumentos que Cristo existiu. Isso que eu amo Jesus. Glória a Deus. Até no Alcorão, o livro dos muçulmanos. Os livros dos muçulmanos lá. Muhammad, que é o Maomé, ele fundou a religião islâmica 600 anos depois de Cristo. A religião islâmica se tornou uma religião muito poderosa. Até porque ou você aceitava o islamismo ou morria decapitado, né? Então as pessoas preferiam, às vezes, não morrer decapitado e aceitavam o islamismo como religião. Mas eu falo para você, de cada 10 islâmicos que existem no mundo, pelo menos 8 não querem ser islâmicos. Porque eles são forçados a ser. Quando você vai lá em Norte de África, Central África, nos países sul de Ásia, aqui em Indonésia, esses países todos estão tomados pelos muçulmanos. Ele fala assim, se você não se converter ao islamismo, seu filho não pode estudar. Você não vai ter acesso a médico. Em Norte de África e Central de África, agora, Líbia, Marrocos, aquela parte, descendo Nigéria, descendo lá para a África do Sul, Sudão, Etiópia, que era um país cristão, da rainha de Sabá, que levou escribas de Salomão. A Etiópia, que era um país cristão, praticamente hoje se não muçulmano, porque os muçulmanos ou você aceita o islamismo ou nós te matamos. E muitas das vezes as pessoas, para não perder a família, não estou julgando, vão aceitar essa religião aí, né, que estão impondo contra nós. Provavelmente fica vivo. Então hoje, quando tiver esse número de muçulmanos se levantando, que hoje é o maior inimigo do cristianismo, que é uma religião falsa,
essa religião tem matado pessoas. Mas até mesmo no livro deles, eles citam Jesus. Porque o que é o livro do Alcorão? O livro do Alcorão, Maomé foi muito inteligente. Não posso negar isso. O que ele fez? Na área lá de Medina, na Arábia Saudita, onde Muhammad nasceu, tinha judeus e cristãos. Então ele queria dominar aquela área na forma religiosa, porque ele tendo poder religioso, que ele já era rico, já tinha um poder econômico. E agora eu vou dominar a religião, então vou dominar todo mundo. Religião e dinheiro, domina tudo. Então o que ele fez quando montou o Alcorão? Ele pegou os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Deuteronômio e Levítico, pegou um pouco do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, pegou uma parte do livro de Salmos, juntou tudo, montou a mentira de ter falado sobre o anjo Gabriel, que o anjo Gabriel, ele falou que recebeu uma revelação do anjo Gabriel, que é uma mentira, que a palavra de Deus no livro de Coríntios, se vier um anjo do céu, e eu, o apóstolo Paulo, olha o que Paulo falou, se vier um anjo do céu, e eu, o apóstolo Paulo, vos trouxer um outro evangelho, eu sou maldito. Então, Muhammad, ele tentou trazer um outro evangelho, um Antigo Testamento e um novo livro de Salmos, e montou essa religião. Tem alguns traços de verdades recheado com mentira e engano, porque todo muçulmano só recebe a verdade quando recebe Jesus Cristo como Salvador. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Aleluia. No livro do Alcorão, Jesus é citado diretamente e indiretamente 36 vezes no livro do Alcorão. Ao ponto que no livro do Alcorão, Jesus é como um profeta menor. Mas também não vou poder negar que no Alcorão também está escrito que Jesus é um profeta, o Alcorão está dizendo, é um profeta de Deus, justo, sem erro, e foi concebido por uma virgem. Aí coloca Maria no Alcorão, uma mulher excelente. É a única mulher que é citada no Alcorão. É Maria. Tem outra mulher. Um livro machista. Não seja muçulmano. Vou sofrer. Nessa religião a mulher sofre. No islamismo, uma mulher vale menos que um camelo, que é trocado lá no Egito hoje. O pai pega as filhas, 3 filhas, troca por um camelo. Agora, no Egito, acontecendo agora. Isso é verdade. Estava até na CNN. Quando os missionários vêm falar, aí a igreja não acredita. Aí quando sai na CNN, a igreja acredita, né? Mas tudo bem. Saiu na CNN que um pai trocou 3 filhas por um camelo. Vale, na religião islâmica, uma mulher vale menos que um camelo. No Alcorão, Jesus é citado diretamente e indiretamente 36 vezes, sendo que Muhammad, o fundador, é citado 4 vezes. Jesus recebe só no Alcorão mais de 14 títulos, dizendo que ele é o Filho de Deus, ele é o justo de Deus, o mensageiro de Deus, profeta de Deus. Nem o islamismo, que matou tantos cristãos, não conseguiu retirar a glória e o poder de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você lembra lá quando veio os filhos de Zebedeu, João e Tiago? Aqui tem muito Tiago. Tiago, filho de Zebedeu com João, e Tiago, irmão de Jesus. E aí, João e Tiago, com a mãe, foi fazer um pedido para Jesus. Aí ela chegou, vamos fazer um pedido para Jesus? Falei, vamos. Ó Jesus, aqui estão meus 2 filhos. Quando o Senhor estiver na glória, ela reconheceu que Jesus já está na glória. Isso é ótimo.